Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Que Jesus nos ilumine e nos abençoe. Estamos aqui, nesse momento, aqui cumprindo aquela determinação, né? De amor ao próximo, de dedicação às pessoas que hoje, como nós, passam por transitoriedade aí devido a essas doenças, esses últimos acontecimentos, né? Mas a gente não vai se deter falando sobre isso. A gente queria dar a nossa contribuição fazendo o que a gente faz todo domingo, não é? Essa casa bendita aí, dos pequeninos de Jesus, dando a nossa contribuição via vídeo. Tá bom, gente? Então, nosso videozinho hoje, apesar de muito singelo, muito simples, vai dedicado à nossa turminha aí, que bate no nosso coração e que a gente tem saudade todos os dias de estar lá junto com eles, aprendendo, mais do que ensinando, aprendendo e passando alguma experiência para eles e eles para nós. Tá bom, gente? Então, tá aqui a nossa contribuição. Vamos fazer a nossa oração inicial para que a gente possa então dar início ao vídeo. Deus Pai de infinita bondade, agradecemos a possibilidade de estarmos aqui novamente unidos, como irmãos, amigos, não no físico, mas no espírito e no coração, para que possamos então, como irmãos unidos, dar a nossa contribuição, não só para a nossa casa bendita, pequeninos de Jesus, mas com a intenção de todo mundo, desse planeta tão lindo e tão perfeitamente criado, possa receber as nossas influências e as nossas orações. Que Jesus nos abençoe essa noite, nos dê a clareza e a inteligência de falarmos de acordo com as palavras do Mestre, sem deturpá-las. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Então hoje nós vamos continuar a tentar dar um adendo naquela última aula que a gente teve. Quem lembra qual que era a aula? Era a lei do trabalho. Para mim é uma lei muito importante, que ela faz parte da lei divina. Todo mundo lembra? A lei natural? A lei divina. Ela é inata dentro de nós. Quem lembra a palavra inata? Está dentro da nossa consciência. A lei do trabalho, ela já está dentro de nós. Por isso que quase naturalmente nós somos levados ao trabalho. Uma situação muito de estagnação não nos deixa muito bem. Vocês podem reparar. Alguns podem falar, eu de vez em quando fico com preguiça. Preguiça é uma coisa, mas se vocês se colocarem numa situação de estagnação constante, de parada constante, vocês vão se sentir mal, porque a lei do trabalho está dentro de nós, porque é uma lei divina. E como que é o nosso trabalho aqui na Terra? Lembram? Carninha, carninha, carninha. Nós estamos cheios de carninha, então nós somos materiais. Então, basicamente, uma boa parte do nosso trabalho ainda é material. Lembram nos mundos mais evoluídos? Quando seríamos fluidos, não teríamos gordurinhas para queimar. Então, nessa situação, nós seremos trabalhadores mais espirituais do que materiais, porque não teremos mais necessidade de tantas provas materiais, não é mesmo? Então, hoje, não vamos repetir a aula, mas vamos contar duas parábolas de Humberto de Campos, que contam para nós, certamente, tudo sobre a lei do trabalho. Pode contar para mim. Vamos lá, gente. Nós separamos aqui Nosso livro. Contos dessa e da Outra Vida. Excelente livro, gente. Excelente livro. Olha, um livro de cabeceira para ter aquela última leitura inspirada antes de nós dormirmos, antes de nós entrarmos aí no mundo espiritual, onde a gente vai receber instruções dos nossos irmãos queridos, do nosso Mestre Jesus. É bom ler, sabe? Às vezes a gente faz oração, às vezes distrai muito, né? Mas essas leituras ajudam muito a gente a entender como funciona a vida e como é o entendimento espiritual. Então lá vai. A história chama-se A Única Dádiva. E começa, eu vou pular, na verdade, os primeiros para não ficar lendo integral, tá bom, gente? Então vamos fazer assim, ó. Vocês estão lembrados do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, muito próximo de Jesus, foi um apóstolo que tinha um amor profundo no Mestre. Ele obedecia quase que cegamente o nosso Mestre Jesus. Então, Simão Pedro estava obedecendo às ordens do nosso Mestre Jesus, que tinha enviado eles, todos os apóstolos, na verdade, para as aldeias e para as vilas,
para receberem, para pregarem o evangelho e receberem às vezes o abrigo, alimentação, receberem algum recurso para eles se manterem na cidade. E caso não recebessem, é para eles que eles tinham que ir embora, na verdade. Mas então ele foi lá, então Pedro estava reclamando com o Mestre Jesus. Então ele foi lá, passou unguento nos feridos, fez as orações, mostrou para o povo quais eram as palavras de Jesus, o que Jesus veio fazer aqui na terra, quais eram, quem era Deus, quais eram os propósitos, mostrar os princípios do amor ao próximo. Então Pedro foi lá e cumpriu as ordens de Jesus, mas chegou um período que ele falou assim, ó: sinto-me desditoso. Em nome do amor me ensinas alívios enfermos e ajuda os necessitados. Entretanto, me caluniam. Dizem por aí que furto, que exploro. Confiança do povo. Isso Pedro falando do povo que ele estava atendendo, não é verdade? Mais tarde, ele saiu para descansar. E se encostou numa árvore, falando: não, eu vou me esconder um pouquinho, porque eu não aguento tanto esse povo falando mal de mim. E foi lá, se escondeu e ficou escondido atrás da árvore. Mas o Mestre Jesus sabia, porque foi ele que mandou Pedro fazer essas coisas, sabia onde ele estava escondido atrás da árvore, Pedro. Quando o Mestre Jesus achou ele, ele fez assim, perguntou assim para ele: Pedro, que deste aos necessitados nesses últimos 20 dias? Não é? E descobriu Pedro reclamando, mas ele fez a pergunta: que deste aos necessitados desses últimos 20 dias? E o Pedro respondeu assim: moedas, túnicas, mantos, unguento, trigo e peixe. Foi o que o Pedro falou para o mestre. E Jesus, muito esperto na sabedoria infinita dele, perguntou: de onde chegaram as moedas? Das mãos de Joana, mulher de Cusa. E as túnicas? Da casa de Zolobã, o curtidor. E os mantos? Da residência do Carpo, o romano que decidiu nos amparar. E os ungüentos? Do lar de Zebedeu, que os fabrica. E o trigo? Da seara de Zaqueu, que se lembra de nós. E os peixes? Da nossa pesca. E então, Pedro? Aí o mestre tocou fundo no coração do Pedro. Porque como aqui nós estamos falando de trabalho, gente, trabalho espiritual. Foi por isso que nós insistimos na parte espiritual e na material. O nosso trabalho como espíritas e no fundo, como seres humanos e como filho de Deus e como irmãos uns dos outros tem que ser espiritual, tem que ter sempre um fundo espiritual. Porque no final das contas, gente, nenhum dos bens que Pedro estava distribuindo eram realmente do fruto do trabalho deles. Era fruto do trabalho de outras pessoas. E se a gente segura o trabalho para nós, o que vai ser do outro? Onde fica o amor ao próximo, não é? Então, esse conto é muito bacana para mostrar isso. Que tudo que a gente faz ainda é uma parte muito pequenininha, mas muito importante. Tem que ser feito, tá bom? E aí Jesus termina assim: ninguém pode dar em essência esse ou aquele patrimônio do mundo, senão o próprio Criador, que nos empresta os recursos por ele gerados na criação. E se algo podemos dar de nós, o amor é a única dádiva que podemos fazer sofrendo e renunciando por amar. O apóstolo compreendeu e beijou as mãos que o tocavam de leve. Em seguida, puseram-se ambos a falar alegremente sobre as tarefas esperadas para o dia seguinte. Espero que tenham entendido, gente, que o nosso trabalho ele é sempre um pedacinho muito pequeno. Mas se nós não cumprirmos esse trabalho pequenininho que Deus nos forneceu, o que vai ser dos nossos irmãos? O que será das nossas famílias? O que será de nós perante a nossa consciência? E está escrito assim, trabalho na nossa consciência, amor ao próximo, não é? Quem é Deus, na nossa consciência está escrito tudo isso. Se a gente não trabalha, gente, o que vai ser de nós? Não é verdade? Seremos indolentes, preguiçosos perante o nosso querido Pai Celeste. Tá bom, gente? Dá a mensagem aqui. Tia Gra vai continuar. Agora eu vou contar outra parábola para vocês do mesmo livro, Contos desta e da Outra Vida, do irmão X, Espírito Irmão X, Humberto de Campos. E a parábola se chama O Segredo da Juventude. Eu quero que vocês prestem atenção, porque essa parábola vai falar bem das nossas encarnações,
Se alguém tem alguma dúvida do que é o trabalho nessa encarnação, agora vai tirar. Por um conto de Humberto de Campos, tá? O Segredo da Juventude. Então, o famoso anjo da justiça na balança do tempo, lembrem-se que é um conto, tá? Recebia uma pequena multidão de espíritos recém-desencarnados da Terra. Eram todos eles pessoas maduras, em torno das quais o ministro da lei deveria emitir um juízo rápido, com introdução de mais ampla análise, assim como o magistrado terreno que na fase inicial de um processo pode formular um despacho. Velhos dementados, abatidos, caquéticos, guardando características ainda da doença que carregou na terra. Muitos choravam à feição de crianças medrosas. A sensação da carne, do corpo, ainda lhe feriam no íntimo, a todos eles. Conduzidos a exame, sob a custódia dos benfeitores abnegados, acusavam essa ou aquela diferença para melhor na balança da justiça, recebendo uma ficha explicativa para o início de novas tarefas que os aguardavam no plano espiritual. Entretanto, os laços da velhice corpórea perseveravam quase intactos a todos eles, depois de passar na balança, exigindo longo tempo na nova vida espiritual para serem devidamente desintegrados, esses laços com a matéria ainda, tá? Em derradeiro lugar, no entanto, lembro, lá no finalzinho, aproximou-se do anjo uma pobre velhinha, humilde e triste. Os cabelos cor de prata, as rugas que lhe desfiguravam o rosto denunciavam-lhe aproximadamente 80 anos de luta física. Trazida, contudo, a grande balança, ó divina surpresa! De anotação em anotação se fazia mais jovem, até que, abençoada pelo sorriso do aferidor angélico, a estranha anciã converteu-se em bela menina moça, de seus 20 anos primaveris. Toda a assembleia vibrou de felicidade ante o quadro inesquecível. Intrigado, aberei-me do antigo orientador e perguntei pela razão da inesperada metamorfose. O esclarecido mentor pediu a ficha da celestial criatura, para socorro da minha ignorância. E na folha branca e leve pude ler admirado. Essa é a ficha da senhorinha que se converteu numa linda moça. Nome: Leocádia Silva. Profissão: educadora, professora. Existência terrestre: 701.280 horas. Aplicação das horas na existência terrestre. Serviço de autoassistência para a justa garantia no campo da evolução. Então, primeiro, mocidade laboriosa, 175.000 horas. Magistério digno, momentos que ela passava ensinando, 65.000 horas. Alimentação e higiene, 43.000 horas, muito importante. Aliás, estudo proveitoso e atividades religiosas, 41.000 horas. Repouso necessário a refazimento, 109.000 horas. Serviços extras, completamente gratuitos em favor do próximo. Devotamento aos necessitados, 85.000 horas. Movimentação fraterna e missões de auxílio, 32.000 horas. Noites de vigília, acordada, em solidariedade aos enfermos, 33.000 horas. Conversação sadia no amparo moral genuíno, 54.000 horas. Variadas tarefas de caridade, 59.000 horas. Totalizando tempo em serviço na Terra, 701.000 horas, que é o tempo da existência terrestre. Então, até o sono pode ser considerado um trabalho no nosso campo evolutivo, porque quando a gente dorme, a gente se desdobra em espírito e continua trabalhando. E ante meu assombro, concluiu: quem dá do seu próprio tempo a benefício dos outros, não conta tempo na propriedade, no sentido de envelhecer. Leocádia cedeu todas as suas horas disponíveis no socorro dos irmãos do mundo. Os dias não lhe pesam, assim, sobre os ombros da alma. Meu interlocutor se afastou,
para felicitar a heroína e contemplando o semblante radioso do mensageiro que presidia a grande reunião, compreendi o motivo pelo qual os anjos do amor divino revelam em si a suprema beleza da juventude eterna. Então vocês vejam que todo o trabalho em benefício dos outros, ou às vezes até em benefício de nós mesmos, do cuidado do nosso corpo, da nossa higiene, nosso sono, nosso descanso, o trabalho pelos outros, todo esse trabalho é muito importante. Então é isso que a gente gostaria de enfatizar com vocês. A lei do trabalho é uma das leis que eu considero uma das mais importantes, porque é ela que conduz a nossa evolução espiritual, que nos mostra que nós realmente somos. Então, o trabalho pelos outros é sempre um trabalho abençoado. É isso, gente. Por isso que a gente sempre ressalta, né? Nós somos, e o que foi falado na última aula, nós somos não pessoas que têm um espírito, nós somos espíritos que têm um material envoltório, não? Nós somos espíritos que momentaneamente estamos encarnados aqui. E nesse sentido, gente, nosso trabalho não é momentâneo. Nosso trabalho nós levamos para o mundo do além. Nosso trabalho a gente leva nas nossas encarnações. Nós levamos marcados no nosso espírito o fruto do nosso trabalho. Assim como uma árvore produz frutos, nós também produzimos bons frutos, maus frutos. Às vezes o fruto nem nasce, né? Fica só naquela sementinha. Mas assim, nós somos naturalmente produtores de frutos pela lei divina. E no final das contas, gente, gostaria de dizer para vocês que o trabalho é lei divina, não só porque está escrito na nossa consciência, mas muito principalmente porque Deus também não parou de trabalhar. Jesus, quando veio à Terra, nos seus 33 anos terrestres aqui, permanecendo conosco, só trabalhou desde criança. E nós ainda pensamos em nos dar o luxo de parar, não é? De querer achar os frutos do nosso trabalho mais para frente. Isso não pode existir no nosso pensamento. Vamos trabalhar, seja qual for o trabalho, vamos usar o bem que existe dentro do nosso coração, o conhecimento que a gente adquire com os estudos e com os outros, com os nossos irmãos, e usá-los para o bem. Essa é a nossa única tarefa. Nós não temos muito mais o que fazer a não ser amar ao próximo através também do trabalho. Tá bom, gente? E vamos então ficando por aqui, tia? Vamos. Ó, esse é o Groove. Tchau, gente. Ó, o Groove tá falando tchau. Passou para dar oi e tchau para vocês. Tá bom, gente? Enquanto a gente estiver nessa situação, nós vamos apresentando os nossos gatinhos aí. Um por fim de semana, tá bom? Exatamente. Aí um dia, se Deus nos permitir, e aí for tudo certo, aí um dia nos reuniremos aqui para uma aula especial na nossa casa, na nossa chácara, tá bom, gente? E que possamos então ter uma boa semana. A tia faz oração final? Agradecemos, Pai, por essa oportunidade de, mesmo distante, estarmos tão perto. Obrigada, Pai, por nos dar esse labor tão agradável que é difícil até de chamar de trabalho. Pedimos a bênção para cada uma dessas crianças, cada um dos nossos companheiros de centro e ao nosso mundo nesse momento. Nós sabemos, Pai, que toda dificuldade é uma bênção e nos ensina a evoluir, nos ensina a seguir em frente. Então, Pai, seguimos com resignação, aceitando o que no momento temos para receber e sabemos que no momento certo o sol vai brilhar mais forte, porque estaremos mais preparados. Obrigada, Pai. Que assim seja. Que assim seja. Beijos. Que Jesus abençoe.